de que forma que você presta as informações no seu relatório final, né? Beleza, você coletou as informações do inseto, você verificou lá qual que é o tipo de dano que ele causa, você tirou foto, coletou a amostra do inseto, enfim. Como que você faz para coletar, para inserir todas essas informações no seu relatório final de maneira como que sistemática, né? Para acrescentar informações, para você entender melhor as interações do inseto com a floresta, sobre até mesmo qual que é o tipo de dano causado, como que você controla tudo isso, tá? Então, eu até sistematizei aqui essa descrição para você ficar melhor entendido na hora de você colocar isso no seu relatório, tá? Então, primeiro, olha só, você vai fazer ali uma boa identificação e descrição do inseto, né? Com base na bibliografia, com base nas suas observações, com base em amostras que você coletou. Você descreve também o tipo de dano causado, tá? Ou seja, você descreve em qual parte da madeira aquele inseto atacou, se atacou o tipo de dano causado também vai estar relacionado aqui com o grau de intensidade do dano causado, né? Você descreve também do que pode ocorrer caso não seja feito o controle daquele inseto, ou seja, você vai ali fazer uma estimativa, né? Como que um grau, assim, digamos que de uma previsão. De acordo com a quantidade de insetos que tem naquele povoamento, de acordo com o tipo de dano que aquele inseto está causando, o que pode acontecer se não for feito nenhum controle, né? Vai chegar um nível ali que vai estar causando algum tipo de prejuízo ou não? Se tiver causando prejuízo, vai ser um prejuízo só no crescimento das árvores ou se aquilo vai acarretar até, quem sabe, na morte, na mortalidade alta das árvores dos indivíduos, tá? Então, tudo isso é muito importante também você colocar aí no seu relatório, tá? E aí, com base nessas três informações, tá? Olha só, com base na descrição do inseto, com base na descrição do tipo de dano que aquele inseto causa, com base também no que pode acontecer caso não seja feito controle, aí, por fim, também você faz ali uma boa descrição sobre os tipos de controle a serem aplicados, né? E até para facilitar a sua vida, eu já coloquei aqui os principais tipos de controle de insetos que são feitos aí na prática no setor florestal e ambiental, tá? Ou seja, olha só, então vamos supor, né, eu até coloquei as descrições aqui, ó, para você entender melhor, né? Um controle silvicultural, né? Ou seja, você fazer ali uma boa aração do solo, você colocar plantios heterogêneos com várias espécies, isso é uma forma de controlar os insetos. Ou pode ser um tipo de controle através de controle mecânico, né? Que é através de catação manual, dependendo da quantidade de insetos, né? Se eles estão muito espalhados ou não, você pode fazer uma catação manual ou formar ali algum tipo de barreira, né? Que vai ser um controle mecânico para os insetos, né? Uma outra forma também é você fazer um controle físico, né? Através da utilização de fogo ou métodos que influenciam aí na temperatura, né? Quando eu falo fogo, obviamente eu estou dizendo aqui um fogo controlado, e aí dependendo da onde você esteja, é até necessário você fazer ali uma solicitação de algum tipo de autorização do órgão de meio ambiente onde você esteja para utilizar o fogo, mas não deixa de ser uma forma de controlar também, tá? O controle legislativo, ou seja, através de serviços quarentenários. Isso já é estabelecido em alguns estados, em alguns municípios, dependendo da situação. Isso é até mesmo muito mais aplicado em culturas agrícolas, né? Porque nas culturas agrícolas, como já se tem essas informações anualmente, de forma mais detalhada, estudada, então até mesmo os órgãos de controle, eles já têm aí as suas formas de controle através de serviços quarentenários, tá? Mas dependendo da situação, isso pode também ser aplicado no setor florestal. Uma outra forma de controle que você pode aplicar é o controle biológico. Se lá atrás, né, por isso que eu falei, lá atrás, se você fez ali uma boa coleta das informações que você observou em campo, você possivelmente pode ter verificado ali algum tipo de predador natural, né? E aí ele pode ser um controle biológico através dos predadores naturais ou através de algum tipo de parasitoide. Existem produtos no mercado que dentro do produto ele já contém ali algum parasitoide e esse parasitoide vai fazer o controle
do inseto praga através aí do método de controle biológico, tá? Ou pode ser aí um controle através de controle químico, né? Quando você fala em controle químico, a gente vai colocar, eu coloquei principalmente esses aí, né? Controle químico através de ingestão, ou seja, algum produto químico em que o inseto praga ele vai ingerir aquele produto e vai morrer, ou pode ser um controle químico através de contato, ou seja, algum produto que aquele produto vai ter contato com o inseto, e aí, uma vez que ele tenha contato com o inseto, ele mata o inseto, ou ele pode ser um controle químico através de algum produto sistêmico, tá? No caso dos produtos sistêmicos, são aqueles em que o produto químico ele entra dentro ali da estrutura da planta, e aí o inseto, na hora de ele se alimentar da planta, aí ele morre, né? Então, o controle químico ele também pode ser aplicado. Controle por resistência de plantas, ou seja, principalmente em relação à não preferência ou por tolerância, ou seja, o que é a não preferência? O controle por resistência de plantas através de não resistência, de não preferência, significa que os insetos, de maneira geral, eles vão ter ali como que, entre aspas, opções de plantas que eles podem se alimentar, e aí entre essas plantas, algumas dessas plantas, eles não preferem aquelas plantas, né? Lembra que eu até falei lá no início da aula que justamente esse foi a minha dissertação de mestrado, que eu testei várias espécies de eucalipto, e aí, dentre todas essas espécies de eucalipto, eu verifiquei ali quais que são aquelas em que os insetos têm menor preferência, né? Então, isso também é uma forma de controle, né, de diminuir os riscos causados pelos insetos praga. Ou pode ser por tolerância, ou seja, a tolerância é quando uma determinada planta ela até sofre ali um ataque de um inseto praga, mas ela tolera, ou seja, ela continua o bom desenvolvimento dela, ela não sofre tanto, né, em relação a outras plantas. Isso também é uma forma de se fazer aí o controle dos insetos praga, tá? E por último aqui, como um tipo de controle a ser aplicado, é o controle por comportamento dos insetos, ou seja, algum tipo de produto que influencia através dos hormônios, e aí o inseto ele cai ali, por exemplo, numa determinada armadilha, né? Existem armadilhas para coletar insetos, né? Isso é muito aplicado em culturas agrícolas, mas pode ser aplicado também no setor florestal e ambiental, né? Ou algum tipo de repelente, né? Ou seja, algum produto que ele influencia no comportamento do inseto de tal forma que ele não mata o inseto, mas ele repele, né? Ele manda o inseto para longe, tá bom?